Pensa só, último minuto de uma final de campeonato. Coração na boca, a perna já pesando uma tonelada. Como é que você treina para esse momento, para aquele caos? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? E hoje a gente vai mergulhar de cabeça num estudo que tentou responder exatamente isso. Então, vamos direto ao ponto, sem enrolação. A grande questão é essa. Um treino consegue chegar perto daquela intensidade absurda, daquele caos de um jogo para valer? Sabe, parece que o ritmo do treino e o de um jogo oficial são de dois mundos diferentes. Mas será que são mesmo? E mais importante, dá para diminuir essa distância? E aqui, ó, tá o pulo do gato. Ninguém liga para a média dos 90 minutos. O que marca, o que a gente lembra, são aqueles picos de esforço, sabe? Aqueles momentos que tiram o fôlego e que, no fim das contas, decidem o jogo. É para isso que o atleta tem que treinar. E esse é o verdadeiro desafio. Para conseguir medir esses picos, os cientistas usam um conceito que eles chamam de cenários mais exigentes, ou MDS. Pensa nisso como se fosse o pior cenário possível, sabe? Aquele período de 5 minutos de esforço máximo que um jogador encara no meio da partida. Esse é o patamar, o padrão ouro que os treinos de elite precisam de alguma forma alcançar. Tá, mas como é que se testa isso na prática? Bom, os pesquisadores montaram um verdadeiro laboratório ali no campo de futebol, comparando a intensidade de 4 situações bem diferentes. Vamos dar uma espiada para ver como foi essa organização? Olha só o que o estudo analisou. Foram 4 cenários. O primeiro é a média de um jogo normal, que eles chamaram de foot match. Depois, o pico de intensidade desse mesmo jogo, o MDS match, que é o nosso grande alvo, né? E aí, para comparar, 2 tipos de treino. Um treino padrão, 11 contra 11, o Foot Task, e uma versão super intensa, chamada Merge Task. E o que diabos é esse Murder Ball? Cara, é um treino simplesmente implacável. Imagina assim, a bola saiu, o técnico já joga outra em campo, na hora. Não tem pausa, não tem tempo para respirar. O objetivo é um só, levar a intensidade ao máximo e manter a bola rolando o tempo todo. Ok, cenários definidos, chegou a hora de ver os resultados. E a grande pergunta era, o tal do Murder Ball funcionou? Ele conseguiu mesmo simular a intensidade de um jogo de verdade? Bom, em um aspecto-chave, a resposta foi um gigantesco sim. O primeiro grande achado tem a ver com resistência, mais especificamente com a distância total que os jogadores corriam por minuto. E aqui, olha, os dados contam uma história bem surpreendente. E a imagem aqui não deixa dúvida. A linha que representa o Mud Task simplesmente dispara. Ela atinge o ponto mais alto de todos os cenários. Ela não só supera a média do jogo e o treino padrão, como também, e isso é o mais impressionante, supera até os 5 minutos mais brutais de uma partida oficial. Vamos botar isso em números para ficar mais claro. Durante o Murder Ball, os jogadores correram, em média, 147,3 metros por minuto. Parece muito? Pois é mais do que os 139,9 metros por minuto que eles correram no período mais intenso de um jogo de verdade. Ou seja, o treino foi mais desgastante que o pico do jogo. Inacreditável. Os próprios pesquisadores batem o martelo nisso. Em termos de sobrecarregar a capacidade de locomoção, a resistência dos jogadores, o Murder Ball não só funcionou, como foi além do esperado. Mas, como a gente vai ver agora, essa é só metade da história. É aqui que a história dá uma virada. Porque, veja bem, resistência é uma coisa. Mas é aquelas ações explosivas, aquelas que realmente quebram uma defesa. Sprints, acelerações. Aí a conversa é bem diferente. Então, a pergunta que fica é, será que o Murder Ball prepara os jogadores para esses momentos de pura explosão? Quando a gente para de olhar para a distância total e começa a medir a distância em altíssima velocidade, o cenário muda, da água para o vinho. E olha só como o paradoxo fica claro aqui. Na distância total, o Murder Task ganha, como a gente viu, mas quando o assunto é sprint de verdade, acima de 28 km por hora, a história se inverte completamente. No pico de um jogo, são quase 3 metros por minuto nessa velocidade. E no Murder Ball, míseros 0,6. A diferença é simplesmente brutal. Com as acelerações, a mesma coisa. A diferença é gritante. Um pico de partida exige 6 vezes mais arrancadas explosivas do que o Murder Ball consegue gerar. Fica muito claro que, para esse tipo de esforço, o treino simplesmente não está entregando o que o jogo pede. E, de novo, a conclusão do estudo é cristalina.
Apesar do sucesso em gerar resistência, nenhum dos treinos testados conseguiu chegar perto dos picos de velocidade e aceleração de uma partida real. Beleza. Então, o que se faz com toda essa informação? A resposta não é jogar o Murder Ball no lixo, de jeito nenhum. É usar ele de uma forma mais inteligente. Vamos dar uma olhada no manual prático disso. A lição mais importante é esta. Não existe uma bala de prata, um exercício mágico que resolve tudo. Tentar achar um único treino que prepare para todas as demandas de um jogo é uma busca que não leva a lugar nenhum. A chave da excelência está na combinação de vários métodos. Então, a estratégia que o estudo sugere é dividida em partes. Primeiro, usar o Murder Ball para aquilo que ele faz de melhor, construir resistência. Segundo, complementar com treinos específicos de sprint para atingir as velocidades máximas. E terceiro, para trabalhar acelerações e freadas, usar jogos em campo reduzido, que naturalmente forçam esse tipo de ação. E ainda tem um último detalhe, uma camada extra de estratégia. O estudo só confirmou que todo bom treinador já sabe. As demandas variam muito de posição para posição. Um meio-campista ou um lateral, por exemplo, enfrenta picos muito mais altos. O que isso quer dizer? Que um treino tamanho único não funciona. A preparação tem que ser personalizada, feita sob medida para a função de cada jogador em campo. Isso tudo nos traz de volta à pergunta inicial, só que agora com uma outra perspectiva. O objetivo do treino não deveria ser apenas replicar a média de um jogo. A verdadeira meta é preparar os atletas para os momentos de caos, para os picos de intensidade, que é onde os jogos são de fato ganhos e perdidos. E isso, como a gente viu, exige um plano de treino muito mais inteligente e muito mais diversificado.